Olá pessoal, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Quando vocês vão entrando, eu vou dando alguns recadinhos básicos aqui. Ok, pessoal? Então, esta live ela vai ficar salva aqui no Instagram. Ok, pessoal? E aí, como é que vocês estão? Saudades do povo. Clica no aviãozinho, chame seus amigos para assistir essa grande live. Deixa eu ver quantas pessoas que tem aqui. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos esperar o nosso grande convidado, ilustre, que é o Alex Duarte, que daqui a pouco ele vai entrar, ele vai aceitar minha solicitação. Então vamos lá. Vou conversar hoje com meu grande amigo do coração, Alex Duarte. Ele é formado em comunicação social, especialista em pedagogia clínica, pós-graduando em reabilitação neuropsicologia, formado em neurociência, educador social, diretor, escritor e palestrante. Vamos chamar o Alex. Cadê ele? Enquanto isso, vocês vão interagindo aqui. Saudade de você. Boa noite para a melhor repórter do mundo. Sim, tô certo ou tô errado? Está certíssimo. Isso aí. Que prazer, Fernanda, estar com vocês aqui, viu? Boa noite. Eu fico feliz, um prazer enorme de ter você aqui junto comigo. Como é que está sendo a sua pandemia? A minha pandemia, muita produção, viu, Fê? Não tô parado. Aproveitando. Eu tô vendo tudo, é. Esse tempo é um tempo que é diferente para cada um de nós, né? Cada um tá se virando da sua forma e a gente tem que respeitar isso. E entendendo que, por mais que a gente não tenha controle da vida, o que vai acontecer, a gente pode antecipar algumas coisas, que é se proteger, se cuidar e não deixar de produzir, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Levar conhecimento para as pessoas. Eu não vejo a hora desse coronavírus acabar logo de uma vez, que eu tô louca para te ver, para te dar um abraço. Logo, logo a gente vai se ver. A gente está pertinho agora, né? Eu tô morando em São Paulo, é um pulinho aí do Rio. Então vamos nós. Vamos lá. Genética não é destino. Um congresso riquíssimo em informações que você lançou em meio à pandemia. Conta para nós quando e como surgiu a ideia e como foi colocar em prática. Muito bem, Fernanda. Mais uma vez, estamos em quarentena e eu pensei, peraí, o que a gente pode fazer para aproximar mais as pessoas, né? E também levar conhecimento da nossa área de inclusão social de uma maneira mais direta, mais, assim, menos complicada, sabe? Descomplicar assuntos que parecem ser complicados dentro da ciência, para que as pessoas consigam assistir e serem tocadas, transformadas, né? Quem acompanhou o Genética Não é Destino sabe que a gente montou um estúdio, bem num formato de televisão, com 2, 3 câmeras. Você que é repórter, você sabe, não é só uma câmera. Eu tava lá, tava botando um recadinho. Exato. A gente está aqui de frente para uma câmera de celular, né? Uma câmera em plano próximo aqui, que está pegando
metade do meu peito, você tá com mais focado no teu rosto. E o Genética Não é Destino eram 3 câmeras que davam uma proximidade maior com quem estava em casa. Então, teve uma pessoa que assistiu, Fernanda, o congresso e disse assim, parecia que eu estava num auditório, parecia que eu estava pertinho de vocês. E essa foi a proposta, né? Primeiro, aproximar as pessoas numa época de pandemia, levando conhecimento de uma maneira acessível, gratuita, né? E descomplicada. E, principalmente, fazer o que eu faço nesses meus 12 anos, que é questionar o determinismo biológico. O que é isso, Fernanda? Mostrar que a genética não define nem o seu e nem o meu destino. São as nossas escolhas, os lugares que a gente participa, né? As pessoas que a gente está no nosso entorno, nós que tomamos essas decisões. E como é importante a gente perceber isso. Então, essa foi a proposta do Genética. E, claro, feito com muito amor, com muita dedicação, com muita responsabilidade, a gente fez isso. E agradecer todo mundo que foi envolvido nisso aí, os mentores, eu sei que tem alguns aí que já entraram também, que compartilharam e partilharam do seu saber de uma maneira descomplicada, para todo mundo entender. Quando a gente fala em maneira descomplicada, Fê, é isso aqui, ó, já fazendo uma propaganda. Mude seu jeito, a sua forma de falar, que eu mudo o meu ouvir. Né? Esse aqui é um livro do Carpe Diem, que foi escrito por pessoas com deficiência intelectual, né? Que muitas vezes... Ele foi lançado dentro da ONU. Exatamente, você estava lá, não estava? Estava lá, claro, com o programa especial, cobrindo tudo. Perfeito. E a gente está vivendo um momento, Fê, que a pandemia trouxe algumas coisas importantes para nós, principalmente para as pessoas com deficiência, que tiveram um acesso através disso aqui, ó, do celular, e tiveram, através de lives, de reuniões, aplicativos que ajudam a ter mais acessibilidade no conteúdo, né? A gente está vendo mais descrições de imagens, as pessoas estão falando, está tendo mais a tradução em Libras, que é a segunda linguagem brasileira, né, que é a linguagem de sinais. Só que a gente precisa ainda também mudar a forma como eu estou conversando. A minha pergunta para ti é, você está me entendendo da maneira que eu estou conversando com você? Sim, estou perfeitamente entendendo. Maravilha, porque é uma linguagem acessível. A gente tem que pensar assim. Se nós pensamos num futuro que seja um futuro mais diverso, onde todo mundo pode ter acesso, nós precisamos repensar qual é a forma que a gente se comunica com o outro. Não pode funcionar só para um e não funcionar para outros, né? E aí a gente fala em novo normal. Que novo normal é esse que a gente quer? Que é um normal que continua atrapalhando a vida de milhares de pessoas, que não têm acessibilidade suficiente, né? É muito importante. Isso aí. Vamos para a próxima aí, vamos lá. Bom, foi lançado um desafio lá no Congresso. Fala para o pessoal sobre lançar um escritor com deficiência. Maravilha, ó, eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar a propaganda, vou colocar aqui em cima, ó. Genética não é destino. Arrebentei, né? Opa, caiu minha live aqui. Caiu aqui. Ó, vou aproveitar e vou fazer a propaganda e vou dizer para você, caiu meu celular aqui, Fê, peraí que eu vou arrumar. Ai, que emoção. Isso foi emoção, peraí. Deixa eu botar aqui, espero que não caia de novo. Vamos lá. Bom, nós lançamos, na verdade, um novo projeto, né, Fernanda? Que se chama Prêmio Cromossomo 21 de Literatura e Inovação. O que é esse prêmio? É um prêmio onde quem deseja ser escritor, né, deseja lançar um livro, uma obra, pode se inscrever. Imagine você que tem uma deficiência intelectual e sempre sonhou em lançar um livro, mas por questões financeiras, por não saber qual é o caminho para fazer isso, você não conseguiu. E nós vamos dar todo esse caminho. A gente vai ter uma equipe multiprofissional que vai ajudar essa pessoa que vai ser escolhida a lançar o seu livro, desde o momento da concepção, escrita, revisão ortográfica, design, capa, paginação, até o dia do lançamento e impressão dos livros, né? Então, o mais legal disso tudo é que é gratuito. Ai, meu Deus, socorro. Peraí. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar assim, vai ficar melhor.
Isso aqui tá com vida, socorro! Que situação! Pera aí. Ó, e aí, eu vou segurar aqui que fica mais fácil. Porque eu tô Tá. hoje eu tô sem tripé aqui, ó. Olha como é que tá a minha situação na minha mesa, como é que eu usei. Que desorganização. Pior que não é desorganização, Fê. Eu tô numa correria tremenda por conta desse congresso. E eu tirei aqui, a Vivi tá perguntando se eu tirei a capinha. Eu tirei a capinha do celular, só que eu levei o meu tripé para um outro lugar, para uma outra casa e ficou lá. E agora eu tô só com um que tá com problema, que realmente é ele que tá com problema. Então eu não vou colocar de novo, vou segurar aqui que fica mais fácil, não tem problema nenhum. Bom, então para quem quiser se inscrever, está disponível o site cromossomo21.com.br/concurso literário. Ou seja, você entra lá, preenche a ficha, se inscreve e a gente depois vai ter uma seletiva, né? Vão ser vários curadores, vai ter uma curadoria que vai eleger uma história, uma pessoa para escrever esse livro. E aí a gente vai produzir. O mais legal, mais uma vez repetindo, é que é gratuito, entendeu? Qualquer um pode se inscrever. Você que tem deficiência intelectual, né, pode se inscrever nesse concurso. Beleza, eu já vou entrar no site, já vou me inscrever Isso, agora. faz isso. Quando acabar da nossa live. Então vamos para a próxima pergunta. Vai para a próxima, vamos lá. O cromossomo 21 começou com um filme e hoje é um projeto que envolve livro, palestra e uma websérie. Como tudo começou? Bom, Fê, como é que tudo começou? Há 12 anos atrás, para quem não sabe, eu era repórter de um jornal impresso chamado a Jornal A Notícia. Eu sou natural de São Luís Gonzaga, que é uma cidadezinha bem pequenininha do interior do Rio Grande do Sul. E eu não tinha contato com pessoas com deficiência, como você. Eu sou de uma geração, da geração 90, que não estudou com pessoas com deficiência. Porque naquela época, a maioria dessas pessoas com deficiência ou estavam em escolas especiais, né, que a gente chama aquelas escolas que por um tempo funcionou, né? E então eu não consegui ter a oportunidade de estudar com pessoas com deficiência. E caiu na redação de jornal, no Jornal Notícia, para me entrevistar uma menina com síndrome de Down chamada Adriele, que você conhece, né? Adriele Pellentier. E a Adriele, ela chegou lá com uma vitória. Ela tinha passado no vestibular para nutrição, sem cotas, né? E a partir daquele momento, a Adriele me fez uma pergunta na entrevista, que foi o seguinte: Alex, você tem um melhor amigo? Eu sempre conto essa história, acho que tem muita gente que já sabe de cor, né? Mas para quem não conhece, eu vou repetir. Ela me perguntou se eu tinha um melhor amigo, um amigo, e eu falei que sim, né? Acho que todo mundo, entre aspas, quase todo mundo tem. E eu falei que sim, e ela disse que ela não tinha. Que era muito difícil alguém convidá-la para sair. Que ela tinha colegas, mas amigos que se preocupavam com a vida dela, que a convidavam para ir tomar um sorvete, para dormir na casa dela, enfim, amigos que todo mundo merece ter, né? Ela não tinha. E ela perguntou se eu podia ser o melhor amigo dela. E eu falei que sim, no primeiro momento, né? Falei, claro. E fiz a matéria com ela, ela passou no vestibular para nutrição. E a partir dali, eu fui para casa com aquela pergunta na minha cabeça, matutando. E como eu sou um virginiano, perfeccionista, eu disse, cara, eu falei que sim, então vamos lá, né? Eu preciso conviver com a Adriele. E eu fui começar a conhecer quem era a Adriele. E eu confesso para ti, Fê, que nos primeiros dias eu me considerava uma pessoa muito preconceituosa. E o preconceito, muitas vezes, não é com um cunho maldoso, sabe? É por desconhecimento. Tudo aquilo que a gente tem receio, tem medo, ou que a gente não conhece, a gente acaba se afastando, né? Então,
Verdade. E eu comecei a conviver com ela. No terceiro, quarto, quinto dia, eu já não via mais a síndrome de Down. Eu estava de frente para uma jovem que tinha os mesmos ideais, os mesmos valores, né? Tinha uma vibe muito positiva, que era a mesma que a minha. E, de fato, nós tínhamos coisas em comum que nos fizeram nos tornar amigos de verdade. A partir daquele momento, tudo aquilo que a ciência tinha me ensinado sobre as pessoas com síndrome de Down caiu por terra. Eu disse, cara, mas espera aí, por que eu fui ensinado dessa forma? De que pessoas com síndrome de Down aprendem menos que eu? Porque eu não via isso na Adriele, sabe, Fernanda? Eu via, sim, que existiam algumas dificuldades, umas certas dificuldades, que são limitações e que também tinham alguns desafios por conta da síndrome, mas isso não impossibilitava que ela tivesse uma vida com autonomia e que ela pudesse, e que ela desenvolvesse, que ela tivesse as habilidades. Então eu disse, caraca, como é que por muito tempo eu fui ensinado de forma errada? Por que os livros, por que os glossários, por que os professores, os manuais, os médicos, a ciência ainda estava nesse movimento de sempre focar nas incapacidades e não nas possibilidades? E aí surgiu a ideia de fazer um filme. Eu tinha recentemente terminado um documentário no Haiti. Eu fiquei durante 12 dias no Haiti, na missão de paz da ONU, documentando a missão da MINUSTAH. E lá eu comecei a me interessar por essa área de transformação social. E aí eu fiz um documentário que foi premiado em Gramado e fui para essa linha de documentar histórias reais ou então escrever coisas que tinham impacto social. A convivência com a Adriele, Fernanda, me fez ter uma grande sacada, uma grande ideia. Além dela me perguntar se eu tinha um melhor amigo, teve vezes na nossa convivência, né? Às vezes eu ia para casa dela, às vezes ela ia para minha casa. Um dia ela me perguntou, Alex, por que eu sou impedida de amar? Eu, como assim? Você não é impedida de amar? Ela disse assim, cara, não tem ninguém na minha idade como eu, com trissomia do 21 aqui, com síndrome de Down, que tem interesse em mim. Então, é um impedimento. E eu comecei a olhar tudo aquilo, Fernando, e ver o quanto a Adriele tinha uma sabedoria, sabe? Uma potência dentro dela, uma independência que ela queria colocar para fora. E eu comecei a ser um grande ouvinte. Tudo aquilo que ela falava para mim, eu comecei a anotar e escrever. E aí surgiu uma ideia de fazer um filme que se chama Cromossomo 21, no qual você faz parte, né? Você participou, que é uma história que é uma ficção, né? Uma ficção onde é uma história de uma jovem com síndrome de que se apaixona por um cara que não tem síndrome de Down. E a partir desse casal fora dos padrões, eles começam a conviver com as suas diferenças e mostrar que sim, é possível, né? Um amor fora desses padrões. E aí, eu já escutei falar essa história linda de amor. E assim, Fê, esse filme demorou uns 8 anos para ficar pronto, mais ou menos. 8 anos, Eu me lembro. E aí eu lembro que quando eu descobri você, foi através de uma entrevista no Jô Soares, né? Você lembra? Eu te achei eu te achei no Orkut, naquela época não era Facebook. Entrei em contato com você e com a tua mãe, com a Carminha, né? E quando vocês responderam, cara, foi uma alegria tremenda, porque eu quis que você fizesse o filme interpretando você mesma, né? Como uma repórter. Como repórter. Foi muito legal. Inclusive, hoje eu caprichei no figurino, ó. Aqui, ó. Você tá com a marca da Expedição 21. Ô, beleza, hein? Homenagem, né, meu irmão? Obrigado. Bom, tem a próxima pergunta aqui para te fazer. Vamos lá. Tá preparado? Estou preparado. Vamos lá. Quais foram as dificuldades encontradas para o lançamento do Cromossomo 21? As dificuldades? Olha, a primeira delas foi as empresas patrocinadoras, porque ninguém naquela época, isso era 2010, queria associar
a sua marca com uma deficiência. Veja só, eu quero ajudar você, mas eu não quero colocar o meu nome na produção. Eu disse, cara, mas que inclusão é essa, né? Eu quero apostar num filme que tem uma protagonista com síndrome de Down, mas eu não quero que minha marca apareça. Por quê? Então, havia uma grande dificuldade naquela época, coisa que hoje não acontece, viu, Fernanda? Hoje, nós estamos vivendo uma disruptura. Para você entender o que é disruptura, é um antes e um depois. Tem se investido muito hoje em inclusão social e diversidade nas campanhas publicitárias, nos filmes. Não é como a gente deseja ainda, são pequenos passos. Mas comparado a 2010, a gente teve uma evolução tremenda, assim, foi surreal. E aí a dificuldade maior foi essa. Mas como existia dentro de mim uma vontade tremenda, Fernanda, de ver esse filme nos cinemas, uma determinação. E assim, eu estava cercado também por pessoas que acreditaram demais nesse sonho, sabe? Veja bem, eu estava no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade de 30 mil habitantes. Eu não sou diretor de cinema formado, minha primeira formação era publicitário. Eu estudei de forma autodidata para fazer meu primeiro filme. Depois, claro, eu fiz carreira nessa área. Mas antes do Cromossomo 21, o filme Cromossomo 21 foi feito de uma maneira muito intuitiva, sabe? E eu acho que isso ajudou bastante, porque eu acho que a grande marca do filme é essa verdade que está nas telas, sabe? Mas a maior dificuldade foi isso. Então, por isso que ele demorou 8 anos para ficar pronto. É um filme de baixo orçamento, né, com uma produção não tão valorizada em relação a questões técnicas, mas que ganhou um grande espaço na mídia, estreou nos cinemas, ganhou estrelinha na Folha de São Paulo, foi super bem requisitado na imprensa. E por quê? Porque é uma história muito verdadeira, sabe? É uma história com muita potência e que também abriu discussões que para aquela época ainda não estavam tão latentes assim, sabe? Tão faladas na mídia. Então a gente conseguiu abrir essas discussões. Entendi. Agora vamos para a próxima pergunta. Vamos. E fala, então, da principal mensagem do filme Cromossomo 21, quis passar para o público. Bom, a primeira mensagem, na verdade, é um filme de romance. A gente não levantou bandeira nenhuma lá. Inclusão social, síndrome de Down. Isso ficou para que nós pudéssemos fazer essa reflexão de uma maneira inconsciente. Não ficou exposto assim, eu estou falando sobre uma bandeira, a inclusão, eu estou aqui militando, fazendo ativismo. Não. Ele é um filme sobre um amor. Né? Quem não gosta, quem já não viveu um grande amor, ou quem gostaria de viver um grande amor, né? É um filme de amor e de barreiras. Então, primeiro a gente quis contar uma história de amor, de possibilidades, mostrando que não há obstáculos para as diferenças. Não existe obstáculo para as diferenças, né? O mundo pertence àqueles que acreditam no amor além das diferenças. E o Cromossomo 21 foi isso. Exatamente. É uma linda história de amor. Então, vamos para a próxima. Vamos lá. Você também criou Websérie 21, premiada no Webfest International, e conta história de pessoas com a síndrome de Down. Como foram escolhidas as histórias? Vamos lá. Bom, são 12 grandes histórias, né? Eu acho que depois que eu produzi o filme Cromossomo 21... Fernanda, deixa eu fazer uma pergunta antes. Vocês estão me enxergando bem aí? Tá tudo bem agora? Tá tudo perfeito. Os comentários, eles estão acontecendo porque não tá aparecendo aqui para mim, não. Tá tudo bem aí, pessoal? O pessoal tá... Deixa eu botar Perfeito. Então, beleza, vamos continuar. As escolhas dos 12 personagens, né, dos protagonistas, eles aconteceram através da minha andança pelo Brasil, Fernanda. No momento que eu fiz o filme Cromossomo 21, eu comecei a atuar no mundo inclusivo. Uma coisa que eu jamais imaginaria na minha vida é estar aqui com você, conversando sobre inclusão, estudando inclusão. Hoje eu sou um estudioso da área, né? E
E assim, eu jamais imaginaria que isso aconteceria na minha vida. Aconteceu. E quando eu comecei a percorrer pelo Brasil, eu conheci tanta gente como você que conseguiu ultrapassar limites que são diferentes de deficiência, depois a gente vai falar, e mostrar um mundo cheio de possibilidades, um campo cheio de possibilidades. E a partir disso eu pensei, cara, vamos fazer uma websérie de um formato simples que a gente possa divulgar através da internet. Nasceu Geração 21, que foi premiado, né, no Webfest, um dos maiores festivais de websérie do mundo, International, aconteceu no Rio de Janeiro. E, na verdade, o capítulo que foi premiado foi o capítulo da Fernanda Norato, o último episódio, né? Que você foi lá receber esse prêmio, né, Fê? Você lembra daquela estatueta que eu ganhei? Lembro. De Melania Cris, Revelação? Sim, lembro. Aquele prêmio foi maravilhoso. Caiu dilúvio na minha vida, mudou muitas coisas em minha vida até hoje. Que coisa boa, fico muito feliz. Bom, a próxima pergunta. Expedição 21. A primeira imersão de pessoas com deficiência intelectual da América Latina. Um programa para dar autonomia e independência aos jovens e adultos com a síndrome de Down. Fale um pouco como foi essa linda experiência. Bom, a Expedição 21, Fernanda, se tornou um método de empoderamento. Por que eu falo método de empoderamento? Tudo aquilo que eu desenvolvi com vocês dentro da Expedição 21, que é uma imersão, onde a gente leva pessoas com síndrome de Down para uma casa, longe dos pais, longe da sociedade, e durante 4 dias, vocês sozinhos passam por inúmeras competições, desafios, atividades, para vencer limites, potencializar habilidades e tomar suas próprias decisões. Isso tudo se transformou num método, um método de empoderamento que nós estamos validando hoje através do neurocientista Dr. Fernando Gomes, numa pesquisa científica da USP, né, que a gente está fazendo isso acontecer, que vai acontecer no próximo, onde a gente quer mostrar como é poderoso um ambiente, viver num ambiente que autoriza, que aposta em você, que acredita em você, que não cria barreiras, que não cria lacunas, que está a todo momento te validando, te dando, fazendo o que a gente chama de apoio individualizado, que não é um assistencialismo, não é fazer por você, é ficar entre a necessidade dessa pessoa que tem uma deficiência e o que ela quer fazer, né? E esse percurso quem faz são vocês. A gente chama de apoio individualizado. E sempre dando acessibilidade para essa deficiência, entendendo que cada um que está ali participando tem as suas habilidades que são particulares e também as suas limitações, né? Então a Expedição 21 foi eu vou te dizer assim, eu arrisco falar isso, Fernanda, mas para mim foi uma das maiores experiências da minha vida, porque só quem está lá sabe a força de uma experiência imersiva como essa, né? O que acontece depois de 4 dias? Parece ser tão pouco tempo, né, Fernanda? Mas eu sei que para ti também teve grandes mudanças, né? A gente viu o Vinícius morando sozinho, o que não quer dizer que todo mundo precisa morar sozinho, porque isso não é sinal de empoderamento apenas, de autonomia e independência. O que a gente quer dizer é que a autonomia e a independência ela tem que ficar muito próxima ao que a gente chama de resolução de problemas, né? Para mim, inteligência é isso, é resolver problemas. É você conseguir ter domínio próprio para que você possa fazer as suas decisões de cunho emocional. Agora eu me sinto muito mais segura depois, quando eu vou da expedição. Agora uma coisa eu vou te falar. Estou preparada para morar sozinha agora, meu amigo. Ah, é? Você está preparada? Preparadíssima. Assim, quando acabar o coronavírus, eu já vou procurando uma cobertura para mim. Ó, mas para te ter vamos falar bem a real aí, né? Para te ter uma cobertura, você tem que ter dinheiro. Você tem dinheiro para comprar uma cobertura? Questão financeira. Tem que trabalhar. Eu tenho certeza que você moraria muito bem sozinho numa cobertura, mas vamos pensar um pouquinho antes. Antes disso, você tem que ter dinheiro para manter a casa, tem que manter o condomínio, pagar o condomínio, né? De uma cobertura.
a gente tem que se planejar. E uma coisa muito legal é que na Expedição 21 a gente trabalhou isso, né, Fê? O planejamento. Porque, infelizmente, as pessoas elas ainda têm um certo preconceito em relação às pessoas com síndrome de Down, no sentido que elas acreditam que vocês apenas conseguem ter o que a gente chama de pensamento concreto. Que vocês só conseguem fazer coisas simples do dia a dia. Por exemplo, na Expedição 21, lavar, passar, arrumar casa. Que vocês não conseguem ter pensamentos abstratos. Né? E o que é o pensamento abstrato? É você antecipar na sua mente, né? Pensar o que você vai fazer, planejar, ter um planejamento para depois executar. E uma das coisas que a gente trabalhou lá foi isso. Que vocês pudessem se planejar para antecipar e resolver problemas. Foi uma coisa muito legal. Isso. Então vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Ó, deixa eu só avisar uma coisa. Eu não estou vendo aqui mais nenhum recado. Para mim não está aparecendo nada. Não sei se para ti as pessoas estão digitando. Está aparecendo aí? Peraí, deixa eu ver. Tá? Só para avisar as pessoas que para mim não aparece nada. Eu não sei o que aconteceu aqui. Só aparece a minha imagem. Então não vou conseguir ler as mensagens. Qualquer mensagem importante aí, Fernanda, você lê para nós, tá? Ok. Eu vou ler. Bom, então vamos para a próxima pergunta. Bora lá. Vamos lá. A sua opinião, de que forma é possível transformar limitações em autonomia e independência? Beleza, Fernando, ótima pergunta. Bom, primeiro a gente tem que entender e compreender que há uma grande diferença entre deficiência e limitação. A deficiência ela é uma condição genética. Que, primeiro, pode ser uma condição genética ou uma condição que você vai adquirir. Que você nasce com essa condição, seja ela sensorial, seja ela física ou seja ela cognitiva. Faz parte da nossa espécie Homo sapiens. Ou que você pode adquirir ao longo da sua vida, se tornar uma pessoa com deficiência. Qualquer um de nós podemos nos tornar uma pessoa com deficiência. Beleza. A deficiência, ela vem com alguns desafios? Sim, ela vem com alguns desafios. E eu não posso, Alex Duarte, dizer assim, Fernanda, você tem a síndrome de Down, você provavelmente tem alguns desafios cognitivos, mas eu também tenho. Eu tenho uma deficiência em matemática, não sei aprender matemática. Quando eu falo isso, eu estou sendo desleal. Eu coloco vocês num lugar de desvantagem. É como se eu quisesse sanar e justificar algo porque você tem a síndrome de Down, você está entendendo? É como se eu quisesse dizer assim, eu também tenho uma deficiência. Na verdade, isso não é uma deficiência. Eu tenho desafios, limitações. Bora lá. E limitação, todo mundo tem. Pessoas com e pessoas sem deficiência. Todos nós temos limites. O limite é tudo aquilo que a gente coloca como teto. Até aqui eu posso ir, mais do que isso eu não vou. Ó. Não consigo passar isso aqui. Ó. Não consigo ultrapassar. Limitação é eu construir uma redoma, uma bolha. Eu não passo além disso. Eu fico aqui. Limitações começa, Fernanda, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Nós, nos nossos pensamentos, a gente cria pensamentos que às vezes não são reais, daquilo que a gente acha que a gente não vai conseguir. Por exemplo, eu poderia ter uma limitação grande em dizer que eu ia fazer um filme, não sendo formado em cinema, não tendo dinheiro. Eu tive que recorrer a todas as minhas habilidades internas, que a gente chama de recurso interno, para poder vencer essas limitações, essas barreiras. Para isso, eu me cerquei de pessoas muito positivas, eu estudei e eu dei o meu sangue, eu me senti uma pessoa muito determinada para isso. Eu precisei de foco, eu precisei de estudo, eu precisei de conhecimento. Coisas que eu consegui fazer uma disruptura nesses meus limites que estavam aqui na minha cabeça. Entendeu? Então, como é que a gente pode transformar limites em autonomia? O que é autonomia? A palavra autonomia, por mais que no dicionário ela traga um conceito de que é autodomínio próprio, como se eu tivesse um domínio sobre mim mesmo e nada mais, não significa isso. Por quê?
Porque nesse mundo, Fê, eu preciso de você e você precisa de mim. A gente está o tempo todo compartilhando. Não existe uma autonomia 100% para todo mundo, você está entendendo? Todos nós compartilhamos. Sim. O que a gente não pode fazer, o quê? É eu cortar os seus potenciais e fazer isso por você. O meu papel aqui é ser um teu aliado e você ser minha aliada. Você está entendendo? Só assim eu vou conseguir transformar limites em autonomia. Eu vou trazer alguns exemplos bem específicos aqui, que até eu trouxe na palestra do Genética Não é Destino. Por exemplo, na sociedade, o maior limite da sociedade civil é enxergar vocês como? Eu enxergo primeiro a deficiência e depois eu enxergo a pessoa. Quando eu enxergo antes a deficiência, porque eu fui ensinado errado a temer a diferença, eu não vou potencializar vocês, eu não vou dar oportunidades para vocês. Eu não vou criar oportunidades. Na contratação de uma pessoa com deficiência, por exemplo, nas empresas. A maioria das empresas, Fernanda, ela não olha para a pessoa porque a pessoa quer. Ela olha para a deficiência para a contratação acontecer. Então, ela precisa primeiro ter esse conhecimento, arrancar essas barreiras atitudinais para que ela possa transformar esses limites que ela tem em autonomia para vocês. Então, na família, por exemplo, nós temos um exemplo muito efetivo, que é o quê? Os pais de adultos, por exemplo, com síndrome de Down, eles criam uma bolha inconsciente. Eu dou amor, eu dou proteção, mas sem querer, eu não percebo que eu acabo arrancando o direito dessa pessoa decidir. Quando eu falo por ele, quando eu respondo por ele, quando eu acho que ele não vai conseguir, aí eu culpo o mundo que está perigoso para não deixar vocês saírem. A Expedição 21 nos trouxe respostas muito efetivas de que vocês conseguem, desde que vocês tenham oportunidades, sejam ensinados e que vocês mantenham esses ensinamentos ao longo do dia. Porque a gente não aprende da noite para o dia. Por exemplo, para a gente criar um comportamento dentro de nós, hábitos, para o meu cérebro entender que isso aqui virou um aprendizado, um hábito, um comportamento, eu preciso de 21 dias para isso acontecer. Então eu preciso repetir. É que nem eu ir para a academia. Na academia eu não vou conseguir ter um resultado, emagrecer, né? Se esse for seu desejo, se eu malhar apenas 1 ou 2 dias. Eu preciso ter uma continuidade nos exercícios. Assim também é para desenvolver a nossa autonomia, as nossas habilidades. Um dia de cada vez. Então, eu acho que são alguns exemplos que mostram que é possível a gente transformar, né, limites em autonomia. Sempre entendendo que cada pessoa tem o seu tempo para aprender. O tempo da Fernanda pode ser diferente do Alex. Tudo bem. Mas eu não posso culpar esse tempo da Fernanda que é menor para não desenvolver ela. É como se, é mais fácil dizer, ela tem síndrome de Down, então não vou investir. Infelizmente, Fernanda, a maioria das pesquisas em educação no país são para afirmar que vocês aprendem menos do que eu, que sou uma pessoa comum. Mas isso não é verdade. O que acontece é o quê? Que desde lá dos tempos antigos nos ensinaram que vocês aprendem de forma diferente. Nunca investiram tanto em vocês. Em pesquisas, em educação inclusiva. Hoje começou a dar essa virada de chave. E a gente começou a ter uma mudança no olhar. E nós estamos percebendo o quanto é importante a gente oportunizar e mudar essa nossa mentalidade. De uma mentalidade limitada para uma mentalidade mais diversa. Se eu não mudar os meus limites, revisar os meus limites que eu tenho para ensinar, para empoderar, para incluir, eu não consigo transformar a limitação em autonomia. Entendi. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, então. Ouvi uma fala sua que diz que o capacitismo não é só o preconceito com as pessoas com deficiência. Fale um pouco em que momento podemos identificar as falas ou atitudes capacitistas. Que pergunta interessante, hein, Fernanda? Você é boa mesmo, hein, menina?
Bom, Demais, você não imagina. isso é sinal que você também tem acompanhado o que a gente está falando com o cromossomo 21. Então, primeiro quero te agradecer, porque eu sei que você é uma grande divulgadora desse trabalho. Você coloca no peito dizendo eu sou cromossomo 21, eu aprendi com o Alex. Isso é muito legal. Eu sou muito grato por você estar sempre divulgando e se apossar disso que é seu, de ser uma participante da expedição, de estar com a gente no cromossomo 21. Obrigado. Vamos lá. Respondendo a tua pergunta. É Certo. muito bacana ver que esse movimento das pessoas com deficiência tem ganhado cada vez mais visibilidade. E essa palavra capacitismo, né, se você for jogar no Google a palavra capacitismo, ou se você digitar em inglês, hinduísmo ou capacitismo, você vai encontrar conceitos. O que é conceito, Fernanda? A palavra é um conceito. Você vai encontrar conceitos que se referem que o capacitismo é o preconceito com as pessoas com deficiência. Mas esse conceito ele foi sendo desenvolvido há muitos anos atrás, há milhares de anos. Isso começou lá nos anos de 1970, se não estou me engano, 1900, agora não lembro qual é o ano. Na época em que o filósofo John Locke, ele já trazia um conceito de que capacitismo era o quê? A sociedade, as pessoas se questionarem. Quais são as minhas potências? Quais são as minhas forças? Até onde eu posso ir? E quando ele se questionava assim, ele percebia, o John Locke, o filósofo, que existiam pessoas comuns que chegavam a níveis de hierarquia, de liderança, e outras não conseguiam. E geralmente quem não conseguiam eram as pessoas que tinham algum tipo de deficiência intelectual, física. E essas pessoas acabavam sendo discriminadas, excluídas. A partir desse conceito, nós operamos desde lá num pensamento capacitista. O capacitismo ele não é uma ação, ele é um pensamento que a gente tem. E desde lá a gente opera nesse pensamento. Só que hoje esse conceito de capacitismo ele vem sendo difundido dessa forma, que é o preconceito com as pessoas com deficiência. Mas nós também temos que entender que capacitismo não é só isso, é buscar uma sociedade cada vez melhor. E não existe nada de errado em buscar uma sociedade melhor. O que está errado é o preconceito. É por buscar uma sociedade melhor é que eu não construo espaços democráticos para pessoas com deficiência terem os mesmos privilégios, entendeu? E por isso elas acabam sendo discriminadas, silenciadas. Então eu digo assim, eu até arrisco falar isso, para mim é uma coisa bem interessante que eu trago como questionamento para a gente sempre evoluir, né, Fernanda? Nos nossos aprenderes, nos saberes, é que nós não temos como ter uma sociedade anticapacitista. Por quê? Porque nós vamos sempre buscar evoluir mais. A ciência está acontecendo por quê? A busca por um antivírus agora para o coronavírus é buscar uma sociedade cada vez mais capacitada. Nós não temos como deixar de ser uma sociedade menos capacitada, porque senão a gente não estaria aqui, eu e você, aprendendo, compartilhando, buscando capacidades. O que a gente precisa combater, Fernanda, é o preconceito, que é fruto do capacitismo. Você está entendendo? Então a gente tem que ter um futuro anti-preconceito. Nós temos que ter um futuro mais diverso, que celebra as diferenças. É verdade. Tem um comentário aqui que colocaram aqui pra gente. Cadê o comentário? Olha, eu não consigo enxergar nada. Você que é a mediadora aí. Mas eu consigo, tá bem aqui. É da Paty. Como foi a seletiva da Expedição 21? Da primeira ou da segunda? Eu vou responder as duas. Não da primeira? Bom, a primeira Expedição 21, a gente abriu as inscrições no site e fizemos alguns convites pontuais de algumas pessoas que a gente já conhecia. Como era uma primeira experiência, né, Fernanda? Eu estava, né, me esforçando o máximo para que tudo desse certo. Por mais que eu digo, num formato de imersão, quando a gente faz atividades que são um pouquinho à frente do tempo, como uma Expedição 21,
Nós corremos riscos para isso, né? Porque a gente está falando de 18 vidas que estão ali, a maioria delas pela primeira vez, dormindo sozinha, pensando muitas vezes e respondendo, tomando decisões sozinha. Então, parte das pessoas que foram selecionadas foram decididas pela minha equipe do Cromossomo 21. A gente escolheu. E a gente abriu no site. Nessa segunda expedição 21, não. As inscrições ficaram durante 2 anos abertas. Nós recebemos mais de 500 inscrições, né, para a seleção. E a gente abriu para outras deficiências, não é só síndrome de Down. A gente abriu também para o autismo, microcefalia, paralisia cerebral. Então, aumentou o leque de outras deficiências. E por que é uma imersão para pessoas com deficiência intelectual, Fernanda? Porque as pessoas com deficiência intelectual, muitas vezes, eu digo quase sempre, tá? Estão em desvantagem. Você sabia disso? Porque as pessoas com deficiência intelectual, muitas vezes estão vulneráveis em relação ao que o pai, o que a irmã, o que o pai, com a mãe pensam. Muitas vezes eles acabam sendo manipulados inconscientemente, não por mal, são super protegidos pelas pessoas que eles mais amam. E eles não têm o poder de olhar para dentro e perceber que eles têm, sim, capacidades, que eles podem tomar decisões e não serem manipulados. Qual é o meu desejo real? O que eu quero fazer aqui nessa vida? Entendeu? O que eu, Fernanda, quero? O que eu, Vinícius, Tati? Qual é o meu desejo? Então, lá na Expedição 21, a gente trabalha o pilar do empoderamento. O que é empoderamento para quem está nos assistindo? Empoderamento não é dar poder para Fernanda, fazer com que ela se sinta segura. É muito mais do que isso. A palavra empoderamento ela foi estudada por Paulo Freire. E eu coloco muito nas minhas linhas de estudo o que ele fez, né? Sempre. Que foi o quê? O empoderamento é quando eu auxilio o outro a perceber quais são as suas vontades. É quando eu descubro, através do conhecimento que eu estou tendo, tomo consciência e me sinto uma pessoa com mais autoestima. É quando eu tenho consciência do que eu quero nessa vida. Quais são os meus desejos. Quando eu me percebo como ser humano, como alguém capaz, como alguém corajoso. E isso está dentro de cada um de nós, pessoas com e sem deficiência. Todos nós temos habilidades, mas nós precisamos que o entorno dessas pessoas, principalmente das pessoas com deficiência intelectual, seja positivo, não interfira nas decisões, seja o mais responsável possível para que essa pessoa fique longe dessas manipulações que acontecem sem querer. Entendeu, Fê? Sim. Perfeito. Então vamos para a próxima. Bom, tem mais um comentário aqui. É da Amanda. Amo vocês dois, Fê e Alex. Beijo, Amanda. Também está inscrito na próxima Expedição 21. Boa sorte. Ai, tomara. Tem mais um comentário aqui. É da Paula, de Araújo. Comentou: aprendi muito com você, Alex. Tirar o limite que está na nossa mente. Obrigado, Paula. Eu acho que o principal é isso, é reconhecer os nossos limites. Não é fácil a gente reconhecer que nós temos limitações, né? Nós vivemos muitas vezes no que a gente chama de um comportamento eu julgador, que está sempre achando que é o melhor, que sabe tudo, que está fazendo o melhor. E muitas vezes a gente não percebe que a gente está podando o poder do outro, né? E isso não acontece só com as pessoas com deficiência, né, Fernanda? Às vezes a gente não é um aliado da pessoa que está do nosso lado, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos amigos. Quando alguém chega com um grande projeto para realizar e a gente joga um banho de água fria que não vai ser possível. A gente está nesse mundo e a gente não pode colocar limites para as pessoas. Nós temos que ser aliados e não obstáculos. Eu queria pedir para a Francine, que eu sei que ela está aí nos bastidores ajudando, se ela Tá depois bem aqui, no meu pé do meu ouvido. Ela é ótima. Ela dá um print nas conversas das pessoas, se ela puder, para depois me mandar, porque eu não estou enxergando absolutamente nada aqui. Se ela puder dar um print depois, só para mim ver o que as pessoas comentarem, se eu puder depois responder, porque eu gosto muito. Obrigado. Ó, o pessoal de Bauru está comentando aqui o seguinte. Inclusive, ele está nos acompanhando aqui, hein? Legal. Manda um super beijo para eles aí, de Bauru. Valeu. Um beijo pro pessoal de Bauru. Bom, então tem mais uma pergunta.
que, que sempre faço nas minhas lives. E que gostaria de saber a sua opinião. Qual seria o principal desafio vivenciado pelas pessoas com deficiência no Brasil? Muito boa pergunta, Fernanda. O maior desafio são as barreiras atitudinais, né? Hoje nós não temos um mundo que é acessível para as pessoas com deficiência. Quando eu falo em acessibilidade, Fê, vamos te dar alguns exemplos para ficar mais específico para você compreender. Por exemplo, para que a linguagem, a comunicação, você entenda o que eu estou falando, a nossa educação brasileira ainda não é uma educação inclusiva, que Sim. tem um conteúdo didático, um conteúdo pedagógico voltado para todas as pessoas. Esses livros, esses manuais de educação, a própria linha de ensino dos professores, ela não é pensada para as diferenças. É só para as pessoas comuns como eu. Então, quando eu tenho um ensino que não é uma educação inclusiva, eu tenho obstáculo. Entendeu? Eu sou um empecilho para essa pessoa com deficiência intelectual. Para uma pessoa com deficiência física, é o mundo que a gente vive hoje, que para um deficiente físico andar com sua cadeira de rodas, que é seu aliado, né? Ele não consegue, porque os ambientes não são acessíveis. Não existem rampas acessíveis, né? Não são respeitadas, inclusive, os lugares para estacionamento para pessoas com deficiência. Quando eu, Alex, estaciono num lugar que não é para mim, eu estou sendo um obstáculo. Eu não estou pensando que aquela vaga não foi feita para mim, foi feita para outra pessoa. Amigos meus, Fernanda, que nasceram com baixa estatura, com nanismo, por exemplo, eles têm diversos desafios no banco, por exemplo. Quando esse banco não tem acessibilidade para que ele possa tirar dinheiro, quando ele vai na fruteira, no supermercado, e tudo está num difícil alcance, porque ele nasceu com uma estatura baixa. Então, as barreiras atitudinais arrancam o poder das pessoas com deficiência. Nós nascemos num mundo que não foi pensado para todos. E é por esse mundo diferente que a gente luta. Para que esse mundo seja cada vez mais acessível e que vocês não estejam mais em desvantagem. Porque quando eu tenho lugares onde o meu corpo, a minha mente e a minha alma esteja sendo potencializada, vai ser muito mais fácil ter uma vida com mais plenitude, com mais felicidade. E isso tem que ser para todos. É verdade. É de igual para igual. É. Vamos para a próxima pergunta. Não, tem um comentário. É da Joyce. E Josina. Tenho um bebê de 4 meses. Ele tem a síndrome de Down. Me sinto meio perdida em uma experiência nova. Comentário. Muito bem. Mandar um super beijo para essa mamãe. Não sei se é mamãe de primeira viagem. Dizer que todo o nascimento de um filho, ele é uma grande experiência, né, Fernanda? Com ou sem deficiência. Você agora, nesse momento, existe uma metáfora muito bonita que eu sempre falo e uso, agora eu não lembro quem é o autor, mas a maneira como eu enxergo esse filho, a maneira como eu enxergo a vida a partir desse nascimento. Eu vou usar óculos com uma armadura de ferro, escuro, porque quando eu uso um óculos com uma armadura de ferro, Fernanda, como é que será que eu vou enxergar esse mundo? Eu vou enxergar esse mundo de uma maneira leve ou dura, Fernanda? Será que eu vou conseguir enxergar o mundo de uma maneira mais clara ou mais escura? Agora, se eu coloco um óculos, se eu desejo colocar, e eu visto um óculos com cores coloridas de arco-íris, como é que eu enxergo essa vida? Com mais leveza? Com mais amor? Vejo isso como grandes possibilidades. Nós precisamos primeiro entender. Tem uma palestra que foi incrível no Congresso Genética Final e Destino, que foi da Vivi Reis, que provavelmente ela deve estar por aí. Se ela estiver aí, ela dá um oi, porque eu não enxergo nenhum comentário aqui, não sei o que aconteceu. Mas a Vivi, ela falou sobre o momento do diagnóstico e do nascimento, onde ela diz, não é luto, é vida. O nascimento de qualquer pessoa jamais vai ser um luto, porque se a gente for revisitar os dicionários, né, a gente vai entender que luto, a palavra luto é morte. E a gente está falando do nascimento. Um nascimento que, se você olhar com os olhos coloridos,
que você olhar isso como uma grande possibilidade, experiência, vai ser muito melhor para você, para o seu filho e para o entorno. Então, é você que tem que se perguntar com que óculos que você quer ver essa grande viagem, essa grande jornada, com óculos escuros ou com óculos de arco-íris. É verdade. Tem mais um comentário aqui. Natário Ramon. Tari Ramon. Tali Ramon. Como nós que estamos assistindo a live podemos fazer parte, ajudar no projeto? Muito bem, Thalia. A gente tem recebido muitas mensagens de professores, de especialistas, de voluntários querendo se voluntariar no projeto Cromossomo 21. Se você tem um desejo de fazer parte desse projeto, escreve lá para a gente e conte o que você gostaria de fazer, né? A minha pergunta sempre é essa. Eu trabalho com as suas motivações pessoais. O que eu desejo para a minha vida? O que eu quero fazer? O que eu desejo ajudar com o Cromossomo 21? Então, vou lá, vou deixar um e-mail. contato@cromossomo21.com.br. Você que deseja ser um voluntário, escreve para a gente, mas antes de tudo, escreva uma mensagem contando o que você deseja fazer. Qual é o teu sonho com isso? Então, vamos para um próximo comentário. É da Flávia Poupe. Boa. Somos todos alinhados, Fernando. Grande repórter e o Alex furando bolhas. Flávia Poupe é uma grande parceira nossa. Um beijo no teu coração, Flávia. A Flávia que está desenvolvendo um projeto muito bacana de moradia independente, né? Que vai acontecer, que está há quase 7 anos, né? Pesquisando, viajando o mundo para trazer as melhores experiências em relação a isso para o Brasil, que é a Ability House, né? E ela está com todo o gás e eles estão já nesse projeto piloto, com as inscrições abertas. Então, se você tem uma deficiência intelectual e que você deseja morar sozinho, entre em contato com o Instituto JNG ou com a Flávia Poupe, né? Entre em contato com eles e descubra como é que você pode realizar esse seu sonho. É isso. Essa semana eu estive com ela no programa especial. Eu entrevistei a Flávia. Ah, que bacana. E como é que tá o teu programa? Tá bombando? Tá demais. Legal. Tá incrível. Tem novos programas. Tá vendo aí? Para arrebentar. Arrebentar. Isso aí. Então vamos para a próxima pergunta. Para comprar seus livros, Alex, como as pessoas devem fazer? Boa, Fê. Uma propagandinha básica aí, né? Bom. É bom fazer. cromossomo21.com.br/loja. Lá você vai ter o acesso aos meus livros, ao filme Cromossomo 21, a grife do Cromossomo 21 com camisetas, do Genética, bonés. Então é só você entrar lá, que os valores são super acessíveis, são valores para o projeto, para manter o projeto. A gente tem hoje uma empresa e mantém um projeto, né? Hoje eu tenho uma empresa de inclusão, mas nós temos um projeto social que desenvolve essas ações, como Genética, como esse do Prêmio da Literatura. Então são iniciativas que nos ajudam a manter o projeto. É verdade. Tem muitos comentários. E não vai dar tempo de ler, mas eu vou mandar depois. Tudo para você. Vamos lá, depois me manda. Tem uma péssima notícia para te dar. Ó, tá acabando nosso tempo, né? Acabou o tempo. Bom, gostaria de agradecer, Alex, por você estar aqui junto comigo essa noite tão especial que você é nosso convidado ilustre. E a todos que tiveram a comparecer aqui, agradeço de coração. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa live. Ela vai ficar salva para quem que não assistiu, vou ter oportunidade de ver. E queria que você deixasse uma mensagem pequenininha, pode ser? Antes que acabar? Fernanda, sou teu fã. Você é uma menina super iluminada porque você faz um trabalho
maravilhoso. Você é uma repórter reconhecida no Brasil. Então, que bom que o nosso jornalismo tem pessoas como você, que inspiram e que mostram que sim, é possível. Um beijo. Obrigada por tudo, Alex. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até mais. Tchau.